Duplo Expresso. Lejane Mirran, é um prazer tê-lo aqui no Duplo Expresso em mais uma quinta-feira para ouvir a sua palavra. Primeiro vamos começar falando sobre Dilma Rousseff. Você colocou aqui como sugestão para o seu tema as razões do golpe contra Dilma. Eu gostaria de saber, na sua opinião, quais foram essas razões. Bem-vindo. Bom dia, Wellington Calazans, bom dia, Rômulo Maia. Eu acompanho vocês praticamente todos os dias e é saudável nós estarmos num ambiente, numa TV por streaming, que chama, né? Onde haja pluralidade, né? Eu acho que eu aqui, quando coloquei no enunciado, a Camila falou assim, eu não gostei muito do enunciado, mas o Haddad... Acho que eu vou tentar mostrar por que o Haddad vai ganhar usando ciência, usando pesquisa, usando inteligência, etc., né? Agora, eu tenho minhas restrições e eu acho que não vou colocá-las agora, mas 2019 tem muita luta para frente e eu vou antecipar aqui algumas ideias, né, da organização do povo. Só para não ficar, semana passada, o Rômulo comentou que não se fazem mais pesquisas de boca de urna, mas aí é um problema mais técnico, viu? Quando a apuração era muito lenta, valia a pena você fazer a pesquisa de boca de urna e vender jornal no dia seguinte com as manchetes. O povo ia lá, comprava, etc. Mais ou menos, Lejane. Teve pesquisa de boca de urna no primeiro turno de 2014 e não no segundo. Então, assim, a mudança foi naquele mês eles falaram, mudou, não. Sem mudança técnica nenhuma. Em um mês aconteceu essa mudança. Não entendi. A razão é essa. Você, 8h30 da noite, você já tem o resultado, basicamente, aquela foto do Aécio espantado com o anúncio, né? E só não acontece antes porque tem que esperar fechar as urnas de regiões do Brasil onde tem até 3 horas de fuso horário. Mas, bem, eu queria aqui, então, dar sequência. Eu fiz um roteiro aqui semana passada, mas o mais importante é assim também dizer, né? Você vê, nós optamos em falar de política nacional até as eleições, né? Mas vocês vejam que a movimentação internacional não para, né? A Rússia está fornecendo um sistema de escudo antimísseis para proteger a Síria, né? Hoje, ali na Síria, nós já falamos isso, ali é uma batalha muito parecida com a Terceira Guerra Mundial, só que é uma batalha por procuração, uma guerra localizada por procuração. Mas ali está em jogo, mesmo os exércitos árabes sírios do presidente Bashar já praticamente venceu a batalha, 90%, 95% do território já recuperado. O imperialismo, as forças da reação, eles não desistiram de destruir a Síria, né, e de ocupar aquele território. Mas nós vamos voltar a falar sobre... Lejane, já que você falou isso, eu vou ser muito breve, não vou roubar seu tempo, não. Sobre isso, o Donald Trump, nas Nações Unidas, fez um discurso já direcionado à China, porque todo mundo sabia que a Síria era o caminho para pegar a Rússia e depois a China. Como a Rússia detonou a estratégia americana na Síria, eles já querem mesmo partir para a China diretamente, o que vai ser realmente uma ameaça à paz no planeta. Agora, por favor, continue. Não tem dúvida, e eu acho que eles vão perder porque tem muitas... nós estamos do lado da China, da Rússia, enfim. Mas veja, por que o golpe foi dado em 2016, né? Essa questão do petróleo, nós aqui já fizemos um programa especial, eu estou produzindo ainda, não tive tempo por causa é um artigo de alta complexidade, né? Quando a gente faz o artigo, publica em primeira mão, exclusividade no Duplo Expresso, acoplado com o vídeo não é aula, mas é um comentário, né? E fica muito legal, o pessoal tem gostado bastante disso, né? Então, o centro hoje, aqueles caras que preveram, especialmente ecologistas, que o petróleo, né, já ia terminar, tinha que ver formas alternativas, eólica, maré, etc., de energia, olha, esse pessoal quebrou a cara, porque nos próximos 30 a 50 anos não há alternativa ainda viável para você mover essa máquina industrial do planeta, né, para sustentar, né, esse desenvolvimento. Então, e a máquina de guerra, Lejane Mirran, isso é muito importante, porque você não faz um fio levando da eólica até o tanque de guerra, até o avião, não existe. Então tem que ser um combustível que eles coloquem dentro ali. Então a máquina de guerra só é movida a petróleo. Isso, exatamente. E, por causa disso, você tem que conquistar novos campos de petróleo, provados ou ainda inferidos, né? Então, o centro foi esse.
Aí eu fiz aqui um pequeno esquema para entender, assim, as razões do golpe é muito claro, é um golpe com o dedo do imperialismo, com o dedo das petroleiras, né? Isso é muito claro, os telegramas revelados pelo Wikileaks, o papel do Serra, Chevron, etc. Isso já ninguém mais tem dúvida, né? Pelo menos ninguém do nosso campo, né? Porque a coxinhada ainda não sabe dessas coisas. Mas eu levantei aqui, Rômulo e Wellington, as forças que desfecharam esse golpe. E aí eu fiz um pequeno resumo didático, tentar explicar isso. Quais são essas 6 forças? Todas elas vinculadas, evidentemente, a um projeto imperialista e a um projeto de capitalismo financeiro. Veja, nós não estamos falando de um capitalismo genérico, né? De um modo geral. Nós estamos falando de um capitalismo financeiro. Eu fiz aqui um pequeno gráfico que eu como formação marxista que tenho, não sei a de vocês, mas nós aprendemos, né, na célebre obra de Karl Marx, aí o K aqui de capital está com K por K do alemão, né? Mas que todo capital ele só se reproduz, ele só aumenta quando ele passa por uma mercadoria, ou seja, por um processo produtivo. Essa é a fórmula clássica. E os capitalistas não negam isso, né? Eles inventaram uma nova fórmula, né? Que o dinheiro faz mais dinheiro sem passar pela produção. O cara mais rico aí dos candidatos a presidente parece que é o Amoedo, 600, 700 milhões de reais. O cara não gera um emprego, o dinheiro dele vem todo da especulação, do rentismo. Então, eu me refiro a esse tipo particular de capitalismo, o capitalismo parasitário, o capitalismo rentista, né? Então, veja, quais são as forças que desfecharam o golpe, né? Então, eu coloco em primeiro lugar a força do rentismo. Mesmo nos governos Lula e Dilma, essa gente ganhando muito dinheiro, eles querem muito mais, eles precisam de muito mais, né? É um capitalismo completamente parasitário. A segunda força mais importante, né, é a chamada mídia, eu coloco o adjetivo mídia golpista familiar, né, muito forte. Lembrando que a força das redes sociais, dessas TVs que vocês fazem aí, eu parabenizo, e outras, né, a força é impressionante. Já foi importante em 2016, 2014, vencendo desde a primeira eleição do Obama, né, as forças. Desta vez, elas serão determinantes. Então, as coisas acontecem com uma velocidade bastante grande, né? A questão do imperialismo ligado às petroleiras, eu já falei, o Partido da Justiça, né? Hoje, esses caras se transformaram num partido político, né? Do setor do judiciário, que é o setor extremamente golpista, né? Você veja o caso da Lava Jato no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro dá até pena a situação do Rio. Os 3 primeiros colocados ali são todos do campo conservador da direita, né? E teve gente que ficou entusiasmado com a Lava Jato do Rio de Janeiro, né? Que disputa ser mais fascista e mais reacionária que a tal República de Curitiba, né? Uma quinta força que eu quero levantar aqui, o generalato. Eu fiz uma pesquisa ontem. O Brasil tem 15 generais 4 estrelas. 15, né? Para você chegar ao generalato, você precisa aí de pelo menos 30 anos, né? Você já entra por uma academia militar, né? Nível superior, 4 anos e tal. Então você já entra. Aí, mais uns 30 anos, você chega em general 4 estrelas. Essa turma que hoje é 4 estrelas, ela já está pelo manual, pelo almanaque geral do Exército, no sistema de promoção, elas já estão quase na boca de irem para a reforma, eles já estão encerrando. Mas quando ingressaram nas Forças Armadas? Ingressaram quando o Brasil se redemocratizou, vamos dizer, em 1985, 33 anos atrás. Ou seja, em tese, esses generais 4 estrelas hoje não participaram praticamente nada desde a época da ditadura militar, muito menos em 64. Os caras de 64 já morreram, né? Teriam mais de 100 anos hoje, quem era general em 64, não tem nenhum vivo, né?
Ou seja, em tese, essa oficialidade não deveria ter essa concepção. No entanto, as tradições dessas Forças Armadas, né, a política dos Estados Unidos para a Escola Superior de Guerra, a formação, os manuais, as cartilhas doutrinárias continuam absolutamente sendo determinadas como pensa o Washington. Lejane, não é só isso. O Piero Leitner, né, que é uma pessoa que dedicou bastante estudo, o PhD dele sobre essa questão das Forças Armadas e hierarquia, ele, num artigo que ele publicou aqui no Duplo Expresso, mostrou a grande intensidade de endogamia no Exército. Então, o filho do coronel, do tenente, não sei o quê, vai ser também. Então, embora sejam novas gerações que estão aí, o número é algo como 60%, 70% de filhos do pessoal que estava. Então, é um ataque ao papai, é um ataque ao vovô. Então, por isso, eles vestem a camisa da mesma forma. Isso, exemplo do Etchegóin, exemplo do Mourão, eles são filhos, sobrinhos de generais golpistas. Isso aí você está com toda razão. Então, parte grande desse generalato, né, desse alto generalato de 4 estrelas, eu diria que desses 15, eu ainda vou fazer um estudo individual de cada um. Eu estou devendo um artigo para vocês sobre a participação, a militarização do Brasil, esse processo que nós estamos vivendo, né? Mas grande parte desse pessoal aí, então, além de ser com essa visão de que as Forças Armadas devem tutelar a sociedade, esse pessoal tem uma ligação entreguista com os Estados Unidos, né? Eles têm assim essa concepção, não é só golpista não, a favor da tutela, mas essa relação umbilical de admiração, né, dos amigos do Norte, né? E por fim, né, eu falei da mídia, eu falei das petroleiras, do Partido da Justiça, do generalato, do rentismo. E eu não quero deixar de descartar aqui as forças que interessaram ao golpismo, que levaram ao golpe, o sionismo internacional, né? Então, eu não quero descartar isso. Tudo que eu estou falando aqui vai virar um artigo, vou mandar de hoje para amanhã para vocês, né? O sionismo tem todo o interesse, né, derrubou a presidente Dilma e tem todo o interesse, né, em que, no caso, o Fernando Haddad não é porque ele é filho de libanês, é árabe, não, e o Líbano está correndo o risco, já falamos aqui, de ser invadido a qualquer momento por Israel. Nós já comentamos isso aqui. Pode ser que aconteça, inclusive, com o grau de tensionamento que está tendo lá. Mas não é por causa disso, né? Eles têm muito interesse. Não é à toa que o Jair Bolsonaro é sionista cristão declarado. Então, essas são as forças. Lejane, só complementar isso aí, eu concordo totalmente com a sua avaliação, e isso é empírico, o envolvimento, a aproximação do Etchegóin com Denis Rosenfeld, que ele queria nomear agora para ministro da Defesa, aí não deixaram chegar tanto, mas fora isso, o que está complexificando essa questão, que antes estava claro o engajamento da máquina do sionismo, inclusive digital, a força do Bolsonaro que surgiu em redes sociais, isso aí é um aparelho sofisticado. Ele teve o apoio para a construção dessa pessoa que era do mais baixo clero 5 anos atrás e agora virou isso, né? Durante esses últimos 4 anos. Isso aí é uma máquina, e essa máquina trabalhou por ele e é plenamente identificada com esse extrato das Forças Armadas entreguista. Então, ele chegou esse lado aí e tal, o sionismo e a americanofilia. Mas a gente teve uma cisão a gente tem uma cisão no imperialismo, uma cisão no ocidente anglo-sionista nesse momento. A revista The Economist, que pertence à família Rothschild e outras fortunas bilionárias, Rothschild, a gente sabe, né, era o destinatário da Declaração Balfour. Então, era Rothschild. Eles aderiram à campanha do Haddad, com aquela capa da Economist com a avaliação dos candidatos. Então, é certo que majoritariamente, vamos dizer assim, os operativos do sionismo ainda estão trabalhando pelo Bolsonaro, mas lá na cabeça já está tendo no mínimo uma divisão. Então a gente sabe quanto tempo demora para essa onda chegar aqui e desengajarem as armas. Não sei se vai ser antes da eleição, vamos ver. Claro, são contradições, como aquele livrinho do Mao Tse-tung, né, sobre as contradições, né, tem as contradições principais e as secundárias. No campo imperialista tem contradições. E aí o tempo ruge, como diz. Eu queria dizer assim, por que eu estou confiante na vitória do Haddad, né? Confiante e esperançoso, né? Eu acho que vocês aí do Duplo Expresso também, eu acho que avaliam que ele tem um potencial de vitória grande, né? Eu não imagino que vocês estejam torcendo pela vitória, não sei para quem vocês estão torcendo, mas vocês imaginam que não ficariam
triste se o Haddad vencesse. Nós estávamos torcendo por Lula. E aí, todos nós estávamos torcendo por Lula. Era esse. Não, só né? para deixar claro, nós estávamos torcendo por Lula, mas aí o pessoal do PT jurídico tirou Lula. Fazer o quê? Trocou o STF por Lula. Fazer o quê? Eu não quero entrar nesse mérito, mas, de qualquer forma, nós também fizemos tudo pelo Lula e continuaremos fazendo. Né? Bom, todas as pesquisas indicam que 33% do eleitorado, não é dos eleitores de Lula, 33% do eleitorado brasileiro, em cada 3 eleitores no Brasil, dizem que votarão com certeza no candidato apoiado por Lula, indicado por Lula, ou que eles entendam que há esta relação. Haddad não chegou a esse patamar ainda. Ele está em 22%, ou seja, ele ainda está... O crescimento dele até agora deu-se basicamente entre quem ia votar branco, nulo ou indecisos. Ele ainda não... Porque existe ainda 35% dos eleitores que não sabem quem é Haddad e não sabem, e menos ainda, que ele é o candidato de Lula. Né? Bom, então, nesse sentido, eu tenho, assim, vamos dizer, no intervalo de confiança, 95% de certeza, não é 100%, eu acho que o segundo turno está cristalizado, já falamos isso aqui, né? Acho muito difícil o derretimento de Bolsonaro. Vai acontecer, ele vai ter uma queda por causa dessa rejeição que está muito grande, por causa das mulheres. Esse grupo delas vai chegar a 4 milhões no Facebook, e estas manifestações sábados convocadas pelo Brasil, não vou arriscar aqui números, falar em milhões, centenas de milhares de pessoas irão às ruas. Né? Então, não é possível um candidato ganhar a eleição num país aqui ou ir em primeiro lugar para o segundo turno com esse grau de rejeição. Né? Então, nesse sentido, eu estou muito convicto que o Haddad vai para o segundo turno muito consolidado e em primeiro lugar. Né? Existe a possibilidade do Alckmin ainda subir, tirar, etc. Eu acho o Alckmin passar de 7 para 28. Né? Não estudo a eleição há 30 anos, não vi nenhum fenômeno dessa magnitude. O derretimento do russomano em últimas eleições, em nada tem comparado, por causa daquilo que vimos na semana passada, o grau de convencimento, né, que é o chamado piso do eleitorado do Bolsonaro, é muito elevado. Mesmo ele tendo 8 segundos na internet, veja que fenômeno, o Alckmin tem 6 minutos. Ele tem 8 segundos, é menos tempo do que o Enéas tinha. Meu nome é Enéas. Tal. Então, porque não vem da televisão o convencimento desses eleitores dele. Então, falar no derretimento igual a que Russomano teve e o Alckmin ultrapassar, eu acho muito difícil. Então, nesse cenário hoje, das 13 candidaturas, tem 4 que contam, basicamente, né? Que são as 2 que estão em primeiro lugar. E aí eu digo que o Haddad passa em primeiro, o Bolsonaro em segundo, em curva, que nem a boca do jacaré. Né? O Haddad crescendo e o Bolsonaro já em descenso, mas não descenso suficiente para não estar no segundo turno. O Ciro, daí para baixo, tem Ciro e Alckmin. Com alguma esperança, o Ciro, ele falou foi de uma indelicadeza ontem no debate, no meu governo não terá nenhum petista. Ou seja, o Ciro hoje se posiciona num campo muito ruim, né? Não pega eleitor nenhum do campo mais progressista. E o Alckmin, né? Bom, a segunda questão... Né? Ligiane, mas tem uma coisa aí. Existem 2 fatores que eu falei até antes de você chegar aqui, que o Ciro está apostando. Ele está apostando no antipetismo, que é gigantesco, e ele está apostando nessa coisa do ele não, né? Que vai ficar. Então, assim, do ponto de vista estratégico só, mas pode continuar. De qualquer forma, assim, os marqueteiros do Geraldo, que são movidos a milhões de dólares, eles estão cometendo um erro muito crasso. Eu assisti só um bloco dos debates de ontem. O Alckmin bate em 2, no Haddad e bate no Bolsonaro. Isso aí é básico no marketing, você não pode... Você tem que é básico, não é só no marketing, é básico na ciência política, você tem que elencar qual é o inimigo principal, né? Ver quais são a contradição principal. Então, ele está cometendo um erro. Não dá para ele destruir...
é que nem a luta contra o capitalismo em geral ou a luta, num primeiro momento, contra o capitalismo financeiro. Você tem que ter uma prioridade nesse momento, né? Então, parte das lideranças do PSDB no Brasil inteiro já abandonaram o Alckmin. Isso é preciso, não sei se vai ser cristianizado, como foi lá Cristiano Machado, em 1950, quando Getúlio foi eleito, mas ele já está sendo abandonado. Eu acho que o Dória, que é mais fascista, o Dória é o fascismo bonitinho, cheiroso, né, com bolsa de Louis Vuitton, né, o Dória já está apoiando o Bolsonaro, né? A declaração do vice do Anastasia em Minas já é, olha, não deu o Geraldo, nós já vamos no primeiro turno com Bolsonaro. Então, nesse sentido, fica muito difícil, né? Bom, e aí o caso final aqui, a minha conclusão, ele então, a facada o ajudou de fato, né? Mas não é só a facada da comoção, não teve gente chorando, na porta do hospital tinham 10 pessoas na hora que ele chegou lá, né? Não é nesse sentido da facada, no sentido de o povo... Não, é que também ele ficou confinado no hospital e só passou a dar uma ou outra entrevista, agora ele ficou quieto, né? E mandaram o vice dele ficar quieto, que fala muita bobagem. Então, ele cresceu alguma coisa, parou, e agora a curva dele já desembicou. O tempo está terminando, eu queria aqui dar... Não é dar uma boa notícia para vocês, né? Lembra um artigo que eu fiz há um tempo atrás, saiu em primeira mão com vocês, com vídeo? Por que nós venceremos a presidência e não conquistaremos o Congresso? Eu falei em 180 deputados. Meu amigo, eu tive acesso aqui ao estudo do Toninho, meu amigo lá do DIAP. Ele fez um levantamento do Congresso Nacional. Eu fiquei assim triste no sentido de que os 180 que eu falei, né, nós não chegaremos a 180 deputados, né? E aí ele trabalha com 4, eu quero dar para vocês aqui 4 números aqui. Então, ele leva em conta PT, PSB, PDT, PCdoB, PSOL, e eu pus rede aqui. Eu pus rede. E eu pus PSB e PDT, considerando que todos os deputados a serem eleitos por essas legendas são de esquerda. E nós sabemos que isso não é verdade. Os socialistas aqui eleitos por São Paulo, por alguns estados, né? Mas vamos dar de bandeja que sejam todos. E aí ele trabalha com quatro variáveis, né? O mínimo que vamos chamar de esquerda, né, campo progressista elege, segundo o DIAP, aí depois salta para o mínimo que os partidos avaliam, então ele tem a avaliação dos partidos, aí ele tem o máximo que o DIAP chega, e depois ele tem o máximo que os partidos chegam. Eu vou dar esses 4 números para você aqui, que eu já somei. O DIAP, o mínimo que chega, é o mais pessimismo, 130. Aí ele salta para o mínimo que os próprios partidos acham que poderão eleger 154. Aí vai para o máximo que o DIAP chega, que é o mais otimista que o DIAP avalia, 163. Aí ele vai para o máximo que os próprios partidos avaliam, 188. Meu amigo, então aí uma das tarefas, aí sim pensando com vocês em 2019, que vai ficar para a semana que vem os comentários, não é? Quais são as 4 grandes batalhas que nós teríamos que ver, né, sob um governo do Haddad que garante aí a tranquilidade, vamos dizer assim, né, de uma estabilidade democrática, etc. A grande luta é o referendo, né, o plebiscito revogatório, lá, seja lá o termo jurídico que for, para a gente enterrar de uma tacada só, sem passar pelo Congresso Nacional, isso está previsto na Constituição. O povo é chamado a marcar e o Congresso praticamente homologa aquela decisão, o referendo revogatório de todas as emendas constitucionais e leis com número tal, fazer uma grande campanha de esclarecimento para revogar numa tacada só, com apoio popular, não é? Tudo isso de entulho, de malvadeza, de entregas que foi feito nesse período aí do golpe, né? Eu acho que esse é o desafio, né? Aí aqui nós vamos, eu sei que nós vamos nos dividir, etc. Mas se o Haddad vai ou não fazer isso, independente do Haddad, nós temos que fazer o que não fizemos nos 8 anos do governo Lula e nos 6 anos menos do governo Dilma,
né, que é a organização popular. Nós temos que, mesmo apoiando o governo, nós temos que cumprir o nosso papel. Nós temos que ter o povo mobilizado, o povo reivindicando, né, o povo consciente, isso nós vamos detalhar a semana que vem, né, o problema da elevação da consciência, o problema da questão da reforma política, também vamos detalhar, né, na próxima semana, essa questão de uma reforma política feita, usar mais o instrumento plebiscito e referendo, coisa que não se usa no Brasil. Praticamente nós só tivemos aquele plebiscito 5 anos depois da Constituição, né, em 93, e depois o plebiscito da monarquia ou república, e depois o plebiscito das armas. Nós 3 vezes, né? Os Estados Unidos usa muito isso. A Califórnia é o estado que mais adota esse. Quando você tem eleição presidencial, Califórnia chegou a 17 perguntas na mesma cédula que o cara se posiciona sobre questões de fundamentais importância, passando por cima do parlamento tradicional, eleito no sistema proporcional. É aquilo que eu chamo, então, nós vamos discutir também, a democracia direta. Você que mora, acho que você mora, não sei se é Suécia ou Suíça, né? Vocês têm aí modelos assim de que o povo tem uma participação mais efetiva, a chamada democracia direta. Nós precisamos... Mas aqui, Legiane, tem uma diferença básica com relação à Constituição brasileira, que basta você recolher um número X de assinaturas e o plebiscito, o referendo, torna-se obrigatório. O parlamento, no caso brasileiro, o parlamento tem que convocar esse referendo ou plebiscito. Esse é o problema. Olha só que coisa maravilhosa esse modelo aí, né? Mas pois veja, aqui é tempo real. Se o cara prometer uma coisa na campanha e durante o mandato disser que vai fazer outra, ele cai. Primeiro-ministro cai o gabinete, não tem jeito. Eu imagino que aí seja sistema de lista, não tem aquele voto na pessoa, né? Enfim. Mas nós vamos debater esse. Mas o que eu coloco assim, qual é o único momento no Brasil, por exemplo, em que as pessoas participam de democracia direta, né? As assembleias sindicais, né? E assim mesmo, infelizmente, são assembleias pequenas, né? Onde o trabalhador, por levantamento de braço, ele toma uma decisão. Este grau de organização, né? Eu, por exemplo, nunca participei de governo nenhum, fui chamado, o meu partido teve muitos ministérios, etc., mas o importante é uma grande parte das lideranças desses partidos progressistas é exatamente não ir ao governo, mas ficar ao lado do povo, fazendo o trabalho de elevação da consciência política das massas. Essa foi uma das grandes deficiências que nós tivemos aí no nosso campo, infelizmente, né? O grau de consciência, né, é ainda muito rebaixado. Eu dei o exemplo aqui de sindicato, nunca é demais falar um dado de cada 100 trabalhadores no Brasil, 14 são sócios dos seus sindicatos. Ou seja, vamos dizer, regra geral, significa que os outros 86 acham que a vida dele é boa sem eu precisar do sindicato. Como é que você organiza os trabalhadores, o proletariado, né, com esse modelo de uma baixíssima sindicalização, né? Aí, Legiane, o desafio é a questão da decadência, desindustrialização brasileira, porque historicamente no setor de serviços, comércio, né, aquela economia do shopping center, que foi o que cresceu muito no lulismo, tradicionalmente a taxa de sindicalização é muito baixa. Agora, eu dizer o seguinte, eu concordo com você que, e daqui a pouco vai chegar o embaixador Samuel Pedro Guimarães, que foi alguém que colocou a eleição desse ano como um pré-requisito para a gente poder disputar o governo em 2019. Só que tem um problema, você identificou que nos anos Lula, nos anos Dilma, não houve esse enfrentamento por parte das bases, mas é que o cara vai entrar lá com a caneta cheia de tinta. Aí você falou, o pessoal não pode ir para o governo, tem que ficar organizando a base e demandando. É difícil, você tem que ter uma pessoa lá com a caneta que queira ser pressionada. Eu lembro aqui o exemplo do Franklin Delano Roosevelt, que famosamente ali na crise, o pessoal, os sindicalistas foram visitar ele com uma pauta reivindicatória de direitos sociais. Ele queria fazer isso, entendia que era o correto para sair da depressão, e falou, não, beleza, eu quero fazer isso, mas você tem que sair daqui e me obrigar a fazer. Façam, botem fogo na rua, que é para me dar o poder, o cacife, para eu poder chegar e enquadrar a Suprema Corte dos Estados Unidos, por exemplo, que
que era quem travava o New Deal, né? Ele teve que ameaçar que ia aumentar para 15 juízes, esse tipo de coisa. E aí, só que a diferença, se você tem na cadeira de presidente alguém que está com a caneta e não quer adiantar essa agenda, vai colocar ali as lideranças, né, com a caneta, as lideranças para elas irem para lá, não, é isso, olha só. Aí falar, não, ó, tem que ficar todo mundo quietinho, porque ou é isso ou é o fascismo, ou é isso ou é o coiso. Esse é o problema. E a gente vai ter que ver, por isso que a gente já está discutindo 2019. Não, nós estamos juntos, nós não estamos separados, fica tranquilo aí, né? Eu estou respeitando a posição de vocês. Me preocupa 2019, mas eu quero aqui dar um voto de confiança ao presidente Haddad. Eu, particularmente, fui presidente da Federação Nacional dos Sociólogos do Brasil e ele teve uma importância muito grande. Quando ele era ministro, eu tive com ele 7 vezes. A luta que eu travei no Brasil, eu e outras lideranças, tenho 2 livros publicados sobre esse assunto, o ensino de sociologia no ensino médio como disciplina obrigatória. Ele teve um papel fundamental. Os sociólogos e os professores desse Brasil aqui devem muito a ele nesse específico. Que a ditadura agora, esses golpistas revogaram a obrigatoriedade da filosofia e sociologia, né? Então, o Haddad tem essa abertura. Mas... Ô, Legiane, aproveita essa interlocução e fala para ele falar não só o nome do Lula, né, que ontem parece que ele esqueceu lá na fala livre, mas para ele falar em referendo revogatório. Não estamos ouvindo ele falar em referendo revogatório. Aproveita essa interlocução aí, vê se ele fala em referendo revogatório lá para 2019. Um abraço, Legiane Mirran, muito obrigado por hoje. E obrigado. Aguardamos você, então, já com o tema anunciado para a próxima sexta-feira, não é? Você vai apresentar os caminhos para 2019, é isso? Tá bom, é isso. Obrigado. Um abraço para vocês. Duplo Expresso.